Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Desde que a pandemia de Covid-19 avançou pelo Brasil, as unidades de terapia intensiva têm sido constantemente citadas pela imprensa. Muitos pacientes, na forma mais grave da doença, necessitam de uma UTI. Daí, a preocupação com as funções motoras e também pulmonares. No programa de hoje, você vai conhecer a importância de um fisioterapeuta dentro de uma UTI. Então, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Todo paciente internado em UTI, ele necessita de cuidados com a função pulmonar e também com as funções motoras. Mas como fica no caso de um paciente que ele fica entubado por muitos dias? Sobre esse assunto eu vou conversar com ele, que é intensivista aqui da nossa Beneficência Portuguesa, Dr. Fleury Gomes de Mello. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa Obrigada tarde. mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, a partir do momento quando o paciente, principalmente a gente está falando muito de Covid, vai para uma UTI, é porque ele precisa de cuidados especiais com a parte respiratória, a parte pulmonar e também com as funções motoras. Como é que fica esses cuidados dentro de uma UTI? Bom, o paciente ele vai ficar monitorizado, né? Esse é um diferencial da UTI. Nós temos 24 horas por dia, funcionários e monitorização específica para esse tipo de paciente. Agora, nesse caso específico do Covid, é uma deterioração da parte pulmonar do paciente, né, da capacidade dele de trocar oxigênio com o ambiente. Então, existem vários tratamentos que são impostos ao paciente dependendo do grau de gravidade dele. Ele pode ir desde um simples catéter de oxigênio ou uma intubação orotraqueal. E dia a dia, e reavaliando o paciente, os exames dele, nós vamos decidir em qual grau nós iremos iniciar o tratamento. Quando precisa ser entubado é porque não tem mais jeito, o pulmão já está muito comprometido? A intubação ela tem algumas indicações, né? É uma norma mais técnica. Nós usamos alguns fatores como frequência respiratória, nível de consciência, alguns fatores também que não são diretamente, mas saturação do sangue, exames laboratoriais, tudo isso nós em discussão chegamos a um ponto que determinamos. Aqui ele vai ter maior benefício entubado do que numa ventilação espontânea. Doutor, muito tem se falado também, por causa do ator e humorista Paulo Gustavo, que ele está usando um equipamento, é uma terapia onde o equipamento faz o serviço do pulmão. Como que é esse tratamento, doutor? Bom, a circulação extracorpórea, são diferentes tratamentos, ela tem dois mecanismos, uma funciona de uma forma arterial venosa e uma outra que é a veno-venosa. Essa máquina, em linguagem menos específica, ela é um dispositivo no qual você coloca tubos nos vasos do ser humano e passa isso por uma membrana para oxigenar o sangue e funcionar como uma espécie de pulmão artificial. Tá? É um procedimento muito complexo, muito caro. As taxas de sucesso dele variam muito conforme o local onde ele é instalado. Então, é sim uma opção, é uma opção nova, né? Isso não se iniciou agora, nessa pandemia de Covid, não existia estudo para síndromes respiratórias assim, dessa forma, né? Não era muito usual, a gente usava em algumas cirurgias, em alguns casos específicos, mas é uma opção terapêutica muito específica, muito complexa, com muitas complicações também. Não tem só o lado bom, é uma coisa muito discutível. Tá certo. Agora, doutor, independente do tempo que o paciente ele fica sedado, quando ele está sedado, só para a gente explicar para quem não sabe, a pessoa está dormindo, como se estivesse num coma, né? Seria mais ou menos isso? Nós temos o melhor dos cenários é o paciente calmo, porém não em coma, né? Esse não é o melhor dos cenários, mas o incômodo que gera um tubo e o ambiente de uma terapia intensiva, associado a um paciente doente, na ansiedade, o medo, isso fica muito difícil de alguém ficar calmo em ventilação mecânica. São poucos casos, mas a gente consegue. A gente tem que ter o paciente
que faça parâmetros ventilatórios bons, que nós chamamos, que é o suficiente para ventilar, fazer as trocas gasosas, com o mínimo possível da sedação. A gente nunca deseja uma sedação muito profunda. O que a gente tem visto nesses casos do Covid, uma dificuldade que nós temos é que para conseguir que aconteçam essas trocas, que o paciente consiga realizar essa respiração pela ventilação mecânica, ele precisa ficar num grau de sedação muito profundo. Não era uma realidade que nós presenciávamos com as outras doenças. Então a gente tem que usar doses e medicamentos muito acima das doses convencionais para ter o resultado de uma ventilação aceitável. Até por isso que teve, além do número, a quantidade de drogas que a gente usou, que gerou essa crise de insumo no Brasil inteiro. Tá certo. Doutor, independente, como eu estava falando, independente do tempo dele de sedação, o tempo que ele fica entubado, quando ele volta, que ele acorda, tirou, não está mais, começa a respirar sem o auxílio da ventilação mecânica, ele necessita de alguns outros cuidados ainda, porque ele não vai voltar ao normal. As pessoas falam, saiu da UTI, pronto, já está, pode ir para o quarto, vida normal. Não é assim, né, doutor? Ele precisa se reaprender algumas coisas? Sim, quanto mais tempo o paciente fica, né, num leito de UTI ou até mesmo num quarto, a musculatura acaba atrofiando, não só a musculatura motora, mas deglutição, movimentos respiratórios, tudo isso acaba sendo prejudicado com essas internações prolongadas. Quanto mais tempo e maior a idade ou pior composição biológica do paciente, musculatura, tudo, esse paciente vai ter mais dificuldade em se recuperar. Então, pode ser que um jovem com uma musculatura mais desenvolvida responda melhor do que um senhor de idade. Então, mas é sempre uma reserva muscular, o tempo de internação e, claro, que durante os cuidados que nós aplicamos aos pacientes para que isso seja da forma mais breve possível. E dentro da própria UTI, existe o fisioterapeuta que cuida dessa parte, faz alguns exercícios de fisioterapia para que ele possa, que auxilie na função motora e também na parte respiratória, doutor? A fisioterapia ela tem um papel muito importante, tá? Eles fazem tanto a parte da fisioterapia respiratória, que é envolvido na ventilação mecânica, nos exercícios respiratórios, no manuseio junto com a equipe médica do ventilador, parâmetros, como isso está evoluindo, quanto na parte mecânica, que é para manter ou desenvolver um pouco mais de tônus motor, tônus muscular nos pacientes, que eles não percam essa capacidade muscular, exercícios que impeçam a formação de coágulos nas pernas, que fazem a contração passiva de membros, manobras para diminuir a secreção, isso tudo falando na parte aguda do paciente grave, né? E eles também têm uma participação enorme, até posteriormente maior do que a dos médicos na reabilitação desse paciente, né? Depois que ele sai do regime de UTI ou de uma internação grave, isso é um processo prolongado de recuperação muscular, recuperação motora, deglutição, andar, tudo isso a fisioterapia é essencial em recuperar o paciente. Nós estamos falando de Covid, né? Porque a gente está vivendo essa pandemia, então a gente está falando de casos de Covid, mas é normal o fisioterapeuta dentro de uma UTI para outras patologias também que não tenham nada a ver com a Covid-19. Então, o paciente estando numa UTI, ele necessita de um acompanhamento de fisioterapeuta também. Sim, o paciente, quando ele está acamado, boa parte dos pacientes dentro de uma UTI, e até os não acamados precisam de exercícios, que eles chamam de exercícios, para manter o tônus muscular e impedir que tenha algum comprometimento respiratório, né? Então, eles fazem desde exercícios com o paciente de caminhar dentro da unidade, movimentos respiratórios, flexão de membros, bicicleta. A gente tem um mecanismo, diversos exercícios, diversas manobras para manter esse paciente num caminho de melhora. Para a gente encerrar, doutor, o senhor que teve durante um bom tempo na UTI Covid, quando tirava a ventilação mecânica do paciente, aquele paciente começava a poder voltar e ele acordava daquilo, o senhor tem alguma lembrança do que passava na cabeça dele? Qual era a primeira coisa que ele vinha falar?
Os pacientes, a gente tem o nosso hospital, ele, até pelo número de vagas, quando a gente conseguia retirar um tubo de um paciente, prontamente a gente já tinha que colocá-lo em alguma outra unidade aqui para dar essa vaga para alguém. Mas os mais marcam a gente são os pacientes que se recuperam rapidamente, são aquelas intubações mais curtas que a gente consegue retirar esse tubo e esse paciente acaba voltando. A gente tem uma memória, eu pessoalmente tenho uma memória mais dos casos que não vão como eu gostaria, porque eu acredito que parte da minha obrigação, do meu juramento é o bem. Então, normalmente eu me apego aos casos que não saem como eu esperava. Então, os bens lavam a nossa alma, fazem bem para a gente, mas tivemos algumas experiências com pacientes, não necessariamente entubados, mas que precisavam da ventilação, esses interagem muito mais, né? O paciente entubado ele acaba interagindo com o examinador muito menos. Então, tenho mais memórias dos pacientes que estavam na iminência de um tubo e a gente conseguia, segurava, conversava, trazia um vídeo numa família, eram momentos, mas foram momentos bem complicados aí. E a gente espera que isso comece a diminuir cada vez mais o número de pacientes assim nesse estado na UTI. Sim, eu acredito que nós vamos ainda um caminho longo pela frente. Espero que esse último momento, esse último mês, que a nossa curva de casos e de mortes começou a embicar agora, começou a cair, isso se mantenha, né, com a vacinação, com o número de casos, que já temos um grande número de casos, mas hoje completamos 400 mil mortes e isso é muito para qualquer lugar do mundo. Doutor, obrigada mais uma vez por aceitar a gente aqui, por aceitar a nossa entrevista. Espero que na próxima a gente venha com umas notícias melhores, né? Com pauta melhor. Tá certo, eu vou para um rápido intervalo, não sai daí, eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Os melhores profissionais dentro da melhor estrutura. Assim é o Hospital Beneficência Portuguesa, que está sempre em busca de inovações para melhorar a saúde dos pacientes, trazendo a mais alta tecnologia com novo equipamento de ressonância magnética e ampliação com sua nova ala de internação 6H com alto padrão. Além disso, oferece pronto-socorro 24 horas integrado ao hospital e segue os rígidos padrões internacionais. Hospital Beneficência Portuguesa, 161 anos de amor à vida. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV, no programa de hoje a gente está falando sobre os pacientes que ficam em UTI, os cuidados que tem que ter com a função pulmonar e também com as funções motoras. Eu vou conversar com a Maria do Carmo, que é a coordenadora do setor de fisioterapia daqui. Queria que você falasse um pouco, Maria do Carmo, da função, da importância da fisioterapia dentro de uma UTI. Tá. Então, o fisioterapeuta ele fica responsável tanto pela parte respiratória como pela parte motora do paciente. Quando o paciente chega, é feita uma avaliação e aí o fisioterapeuta vê se tem a necessidade de oxigenoterapia, se o paciente vai ser entubado, se ele vai precisar de intubação, o fisioterapeuta é que monta o ventilador, que ajusta os parâmetros iniciais. E a parte motora também a gente intensifica bastante a mobilização precoce, porque às vezes esse paciente fica muito tempo dentro da CTI e ele acaba desenvolvendo uma fraqueza generalizada. Então, isso, no futuro, vai implicar nas atividades do paciente, né? Quando você fala da parte de ventilação que é o próprio fisioterapeuta que faz, é o quanto de oxigênio que aquele paciente vai estar recebendo? Então, assim, a ventilação mecânica, ela substitui a ventilação espontânea. Então, por exemplo, se o paciente precisa de uma intubação, aí o respirador vai fazer toda a função respiratória do paciente. Ele vai pelo paciente. Então, às vezes é só um catéter que o paciente precisa, às vezes é uma máscara de vento. Então, tem diversas formas de oxigenoterapia. E no caso da parte de função, as funções motoras, seria então para musculatura, fortalecimento de musculatura? Isso. A gente chama de mobilização precoce. Então, quanto mais precoce a gente consegue começar esses exercícios, mais rápido o paciente recupera a força muscular, né? Então, a gente tem circoergômetro aqui que o paciente utiliza.
temos halteres, a gente tem alguns artifícios que a gente pode utilizar. E tem a mobilização passiva, quando o paciente não consegue fazer nenhum movimento, o fisioterapeuta é que faz para poder manter a amplitude articular, tudo. E aí, quando o paciente já começa a conseguir algum tipo de contração muscular, aí ele começa a fazer sozinho, que é para adquirir mais força no músculo, né? Tá certo. Obrigada, Maria do Carmo. E agora, então, vocês vão conferir uma matéria muito legal lá na Unisanta, onde foi criado um setor de fisioterapia voltado para pacientes pós-Covid. Já estou aqui no ambulatório de recuperação pós-Covid da Unisanta e eu vou conversar agora com a Caroline Teixeira, que é a diretora da Faculdade de Saúde, de Ciências e Saúde aqui da Unisanta. Quando se viu a necessidade de fazer um ambulatório, um tratamento específico para paciente de Covid? Primeiramente pela demanda, né, visto aí a concentração, né, o alto número de pessoas com Covid, internadas, hospitais lotados, né, e a gente focou aí principalmente nas pessoas que estão saindo dos hospitais, que estão com sequelas pulmonares, sequelas motoras, e não tem um ambulatório específico para se tratar. Então, por conta disso, na Baixada Santista, nós ouvimos vários médicos, olha, não temos para onde mandar o paciente, não temos um tratamento específico de fisioterapia, visto que muitos pacientes estão precisando de fisioterapia depois que saem da internação, e com isso surgiu a ideia da gente abrir um ambulatório, que é um serviço aí junto com a Faculdade de Fisioterapia, as faculdades de saúde aqui da Unisanta, né? Nós já atendemos hoje, além do Covid, diversos pacientes gratuitos, realizamos mais de 1 milhão de atendimentos gratuitos no ano com as faculdades de saúde e colocamos mais esse serviço agora para complementar os estágios também com os alunos, professores e também sendo aí pioneiro aqui na Baixada. Aliás, os alunos aqui da Unisanta também fazem parte, fazem estágio lá na Beneficência, né? É uma parceria importante também que temos com o Hospital da Beneficência Portuguesa. Desde aí do início do curso, nós já mandamos alunos lá para a UTI, para as enfermarias, né? E o aluno tem realmente essa vivência de ver desde o momento da internação, e agora ele está vendo pós-internação, quando o paciente sai, quando o paciente está aqui em ambulatório, né, visto também que por conta da Covid, muitos profissionais vão se formar e vão atender esses pacientes em suas casas, né, domiciliares, hoje muitos pacientes também sendo atendidos aí de forma particular, então os alunos eles já saem aí com essa vivência que é muito importante no mundo de hoje. Agora, como é que faz? Paciente que teve internado independente do local, do hospital, e ele quer fazer esse tratamento, ele tem um encaminhamento, como que ele chega aqui? Nós estamos fazendo agendamentos pelo telefone da clínica, 3202-7156, e ele realiza então a ligação, faz um agendamento, né, lembrando que nós estamos pedindo para que venha com um encaminhamento médico para reabilitação e de preferência também uma liberação do cardiologista, né, visto que muitos pacientes hoje estão com miocardiopatias por conta da Covid, tem alguns acometimentos aí vasculares, hipertensão, então a gente está pedindo para que ele passe de preferência num cardio e venha com a liberação do cardiologista para que a gente comece, então, as avaliações de cada paciente. No caso, quando o paciente chega aqui, ele vai passar por uma avaliação, o que é feito nessa avaliação? Isso, ele chega aqui após, né, como eu disse, a liberação do cardiologista, ele vai realizar uma pré-avaliação, que nós pegamos os dados, vimos a história, desde o momento que ele internou, né, antecedentes familiares, pegamos toda a história geral do paciente e após isso ele vai passar pela avaliação, que são uma avaliação fisioterapêutica de 3 dias, onde a gente avalia o paciente no geral, força pulmonar, né, força física, enfim, ver como ele está mesmo, capacidade física, e para então, depois de 3 dias, a gente começar um programa de reabilitação que vai de acordo com os resultados dessa avaliação. Então ele vai ter um treinamento aeróbio, né, treinamento em esteira, vai ter um treinamento de resistido, treinamento físico, que é um treinamento nos aparelhos aqui de musculação, e tudo de acordo aí com as avaliações desse paciente. Então, ele realizou um teste no início do atendimento dele. Nós vamos pegar as porcentagens, é tudo avaliado aqui pelos profissionais. Ele vai trabalhar na esteira com a inclinação correta para ele, com a velocidade correta para ele, de acordo com a avaliação. Da mesma forma também o treinamento resistido, com as cargas que a gente vai avaliar, que é confortável e também seguro para ele ir começando as atividades. Eu
converso agora com ele, que é coordenador do curso de fisioterapia aqui da Unisanta, Dr. José Luiz Portolez. Como é que funciona? Depois que passa pelas avaliações todas, eles começam a vir aqui para esse lugar para começar as atividades, a fisioterapia. Como é que funciona? Bom, eles passam, depois de todo o processo de avaliação, que é uma avaliação bastante criteriosa, começa efetivamente o atendimento, né? Então nós temos um atendimento voltado para as necessidades que o paciente apresenta. De modo geral, a maioria dos pacientes apresentam alguma alteração respiratória, a queixa muitas vezes é de muito cansaço, fraqueza muscular, a capacidade cardiorrespiratória alterada. Então o trabalho na fisioterapia é voltado para isso, né? Esse processo todo, o programa, o protocolo de tratamento, ele é voltado justamente para isso, para a recuperação dessas capacidades funcionais, né? Bem específicas do Covid, que a gente está muitas vezes identificando melhor, porque é uma doença nova. Algumas vezes esses pacientes eles não têm necessidade tão grande da parte respiratória, ele tem mais uma alteração motora, né? Ou algumas alterações neurológicas, então eles são encaminhados para as clínicas específicas de fisioterapia que nós temos aqui. Nós temos atendimento que é aberto à comunidade, e esse atendimento ele é feito para pacientes com problemas ortopédicos, neurológicos. Então, dependendo da demanda desse paciente pós-Covid, de como é que ele está, né, de acordo com a característica clínica dele, é encaminhado para esses setores. Ou então encaminhado para a fisioterapia respiratória, né, que é a grande demanda que nós temos aí por parte desses pacientes, é a maior queixa que a gente tem por parte desses pacientes. Então é basicamente dividido em duas condições. Ou o paciente vai para uma condição cardiorrespiratória, um treinamento cardiorrespiratório, ou para um treinamento motor, né? O motor é alteração neurológica, alteração funcional, alteração ortopédica, alguma coisa nesse sentido. Então a divisão é feita desta forma em relação a esses pacientes depois que eles passam pela avaliação. Esse protocolo que o senhor fala, esse programa, ele tem um tempo determinado ou vai de acordo com a necessidade do paciente? Ele tem um tempo especificado de 3 meses, especificamente para aquele paciente pós-Covid com todas essas sintomatologias, né, tanto motora quanto cardiorrespiratória. Então, basicamente, o protocolo dentro do ambulatório, para aquele que se encaixa especificamente do ambulatório, que é mais o paciente com distúrbio cardiorrespiratório, o programa é um programa de 3 meses. Após esse programa de 3 meses, mas isso pode ser variável, isso depende muitas vezes da condição que o paciente está, né? Nós temos pacientes com uma condição um pouco mais grave, pacientes com uma condição um pouco mais leve. Depois disso, esse paciente ele vai receber alta desse programa, desse protocolo, e vai ser acompanhado ainda pelo pessoal da educação física, do nosso curso de educação física, que vai fazer um monitoramento das condições cardiorrespiratórias, as condições de treinamento físico desse paciente posteriormente. Então, de clínica, né, dentro do ambulatório, especificamente aqui dentro desse local, nós temos um programa de 3 meses, mas ele se estende posteriormente porque nós teremos um acompanhamento pós-tratamento, né, pós-ambulatório. É importante que o paciente pós-Covid faça a fisioterapia certinho para poder voltar a ter uma vida normal. Não adianta, eu já estou bem e sair fazendo atividade sozinho. É necessário o acompanhamento de um fisioterapeuta. Com certeza, não só de um fisioterapeuta, mas um acompanhamento multiprofissional, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Às vezes ele sai com uma condição emocional muito abalada, pessoal da educação física nesse acompanhamento posterior. Então, um acompanhamento multiprofissional, porque trata-se de uma doença nova, né, que nós estamos começando a receber e a observar as sequelas do que isso pode acontecer, né? O período de internação longo, ele normalmente já produz sequelas importantes por si só. E acometido ainda mais por uma doença como essa, que tem uma condição sistêmica importante, o grau de alteração que esse paciente apresenta pós-internação também é bastante importante. Então, um programa pleno, né, de recuperação, de acompanhamento, monitorado, um acompanhamento especializado é fundamental, é importante e é primordial. Eu converso agora com a coordenadora do curso de nutrição, Ângela Ilha, porque também é feita uma avaliação nutricional para o paciente pós-Covid. Isso, a gente faz uma triagem desses pacientes, né? Independente se eles vão iniciar a fisioterapia ou não, eles já começam com tratamento nutricional, até porque alguns estão ainda bem debilitados, né? Então é importante que a gente já comece o tratamento nutricional para reforçar e deixá-lo apto a iniciar a fisioterapia.
Quando se fala em acompanhamento nutricional, porque a gente sabe que muitos pacientes, somente quando fica entubado, eles perdem muita massa muscular, acabam, né, você olha e fala, nossa, como ele emagreceu. E também tem aquela deficiência para estar comendo sozinho. Então, como que é feita essa avaliação e como que é feito esse tratamento nutricional aqui dentro? Os pacientes que a gente está atendendo, geralmente eles já chegam numa fase um pouco melhor, né? Já com uma certa independência, mas a gente tem que, sim, fazer um reforço da nutrição, principalmente a parte proteica, que eles perdem muita massa muscular, né? E a adaptação da dieta com relação à consistência, porque às vezes eles também têm a dificuldade de aceitar alimentos crus ainda, então eles precisam também ter uma consistência mais adaptada nessa fase inicial. Agora, muitas pessoas, durante o Covid e até pós, costumam ter muitas diarreias, né? Esse problema pode ser tratado aqui também com a parte nutricional? Isso foi uma sintomatologia que veio recente, né? Nos primeiros casos isso não acontecia, mas isso já é bem frequente. E eles mantêm esse quadro de diarreia pós-Covid, e aí a gente trabalha com a questão de redução de fibras, adaptação, né? Às vezes a gente tem que retirar alguns alimentos, às vezes o leite e derivados, e aí a gente vai fazendo alguns testes para ver se a gente consegue melhorar esse sintoma. Iniciativa maravilhosa que eles estão fazendo aqui, um suporte também com a nutricionista. Aí eu estou na fase de avaliação para eles desenvolverem o protocolo de tratamento. Então, assim, poxa, isso aqui é um presente de Deus, porque a gente fica desamparado, as pessoas não sabem direito o tratamento, quanto tempo demora para estar se recuperando, né? Então a gente fica meio... Eu nem sabia que ia ter que fazer fisioterapia. E aí agora eu tendo esse suporte foi ótimo, assim. Tive sequelas respiratórias severas, né? Eu não conseguia nem caminhar 20 minutos que eu já ficava exaurido. Mas graças a Deus, com essa abertura do ambulatório pós-Covid, estou sendo muito bem assistido pela Faculdade de Fisioterapia da Unisanta. Esses alunos são excepcionais, o corpo docente também estão fazendo um trabalho muito bom e eu estou sentindo a melhora diariamente. Cada vez que eu venho aqui, cada sessão, eu saio com um resultado positivo. Valorizar a vida e realmente ter os cuidados não só com a nossa família, com os próximos também, porque é muito severo. Eu estou enfrentando a Covid até agora com meu pai na UTI. Bom, Beneficência na TV de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Quer rever essa e outras matérias? É só acessar as nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Você já sabe, nós temos um encontro para mais uma Beneficência na TV aqui, nesse mesmo horário. Até lá! Beneficência na TV.